Bom dia a todos. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui dividindo com todos vocês algumas conclusões a respeito do estudo do livro do Apocalipse, recebido pelo médium João, à luz do Espiritismo. É também um momento de lançamento da obra na versão da editora portuguesa, que contou com uma revisão primorosa. O trabalho ficou maravilhoso. Agradecemos muito a todos os responsáveis pelo esforço e, enfim, pela conclusão dos trabalhos. O nosso tema de hoje é tentar abordar de maneira panorâmica a mensagem trazida por Jesus, consignada no livro do Apocalipse. A nossa exposição consiste em duas partes. Nós vamos, na medida do possível, desdobrar a primeira parte agora, e o que faltar desenvolveremos e retomaremos em seguida. É a nossa primeira vez em Portugal e na Europa. Nós agradecemos muito pelo acolhimento do caloroso povo português. Já estava a brincar ontem com os nossos amigos que, na verdade, nós deveríamos mudar o título daquele livro da Lavra de Chico Xavier, que passaria agora a ser Portugal, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em virtude do calor humano dos portugueses. Mas nós sabemos que, na verdade, o Brasil é filho de Portugal e não é por acaso. A nossa alma brasileira, calorosa e vigorosa e amiga, é nada mais do que o desdobramento da personalidade portuguesa. Nós temos muito que conversar hoje sobre isso. O tema é vasto e eu precisaria, para apenas arranhar os fundamentos de compreensão do Apocalipse com vocês, de ao menos umas 5 horas de reunião, mas nós não dispomos disso, então vamos tentar resumir alguns aspectos que são importantes para a compreensão da mensagem do Cristo. Como todos vocês sabem, o livro do Apocalipse é recebido pelo médium João, é o último livro da Bíblia, ele é o fechamento da Bíblia, e João se desdobra mediunicamente, se encontra com Cristo, e a partir dali Jesus lhe dita uma revelação especial, uma revelação com um cunho específico, toda cifrada em símbolos que já estavam esparsos, espraiados pelo Velho Testamento, pelo Novo Testamento também, mas que precisava de uma lupa de compreensão e só pôde vir com o advento do Espiritismo. O Espiritismo nos auxilia a organizar com entendimento racional todos os sentidos do Apocalipse, e hoje nós temos essa convicção de que a mensagem surge clara e cristalina para toda a humanidade. Veremos que Emmanuel nos traz as balizas fundamentais no livro A Caminho da Luz. Bom, esta é a capa do livro, do nosso singelo esforço de pesquisa, com suporte nos trabalhos de Allan Kardec e na Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, cuja obra é valiosíssima, é um baú de tesouros que precisa ser cada vez mais levado em consideração. No Brasil se diz com frequência que a obra de Chico Xavier é para ser estudada com seriedade na academia pelos próximos 200 anos, como de fato é. A pertinência de todas as colocações de Emmanuel vem sempre em sintonia com o que há de melhor no estudo acadêmico. É impressionante o conhecimento de Emmanuel em torno do assunto, e a obra fala por si. Basta o empenho do estudioso
Nós precisamos nos debruçar sobre essas obras para entendermos o que efetivamente significa a presença de Chico Xavier na Terra. Não é brincadeira, é realmente algo, um fenômeno que ainda está por ser conhecido no mundo, mas paulatinamente nós temos certeza será assimilado por todos. Vamos iniciar falando da pertinência do estudo do Apocalipse, porque toda vez que nós trazemos à baila o tema, muitas pessoas se questionam para que estudá-lo, e existe, na verdade, um tom preconceituoso fortíssimo sobre o livro, até porque fechado por um viés de destruição e de tragédias que não corresponde à essência da obra, da mensagem mediúnica. Mas nós vamos colher a pertinência do estudo das próprias palavras de Jesus grafadas no Apocalipse. Então, se pegarmos o capítulo 22, versículos 8 a 12, nós vamos ver Jesus manifestando. Claro, por intermédio de João. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular dessas coisas. Tendo-vos ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo, que é o próprio Cristo, que me havia mostrado tais coisas. Ele, porém, me impediu. Não faças. Sou servo como tu e teus irmãos. Vejam a humildade do Cristo. As pessoas, às vezes, não meditam e refletem sobre a humildade do Cristo. A gente precisa reconhecer isso. Não faço. Sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que deves adorar. E acrescentou, aí vem a pertinência do estudo: não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então, o próprio Cristo, ele nos conclama a conhecer o conteúdo. Não vamos deixá-lo na gaveta, vamos conhecer a sua mensagem. Que o injusto cometa ainda injustiça, e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça, e que o santo continue a santificar-se. Eis que venho em breve, e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Aqui a essência do Apocalipse um dos seus objetivos primordiais é que possamos extrair as conclusões necessárias para a condução de cada um de nós na vida e na nossa missão terrestre. Mas aqui, voltando ao ponto, o Cristo está nos pedindo que nós não mantenhamos em segredo as palavras que aqui estão contidas. Então, o esforço de compreensão é nosso. E hoje nós temos toda a revelação espírita como chaves interpretativas fundamentais para a gente compreender isso. Emmanuel, por exemplo, vai trazer as estacas principais de interpretação do livro na obra A Caminho da Luz. Claro que quando nós lemos aqui, a expressão o tempo está próximo, nós temos que considerar a relatividade do tempo espiritual e do tempo terreno, porque 2000 anos para o Cristo não é nada, considerando que Ele esteve presente conosco desde a criação do orbe, conforme nos revela a própria obra Caminho da Luz. O planeta Terra é conduzido, é criado por Jesus e sua equipe espiritual. Jesus é o governador, o grande mestre do planeta Terra, não só desse planeta, mas esse é um outro tema. Mas apesar dessa expressão, o tempo está próximo, nós vamos ver que no capítulo 21, versículos 8 e 10 do Evangelho de Lucas, o próprio Cristo nos mostra, não será logo o fim, numa passagem importante que trata sobre o chamado fim dos tempos, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então o próprio Cristo mostrou, olha, não fiquem ansiosos. Os apóstolos perguntaram para ele, quando vão acontecer essas coisas? Então, quando havia
pergunta mais detida, né, próximo da realidade humana, Jesus mostrava, não é agora que vai acontecer. O Apocalipse ele tem uma perspectiva de futuro, como nós veremos daqui a pouco. Vamos compreender agora o ciclo bíblico da Jerusalém e das Babilônias, porque esse ciclo ele é fundamental para o entendimento da mensagem da obra. Nós temos desde o encontro dos amigos de Chico Xavier em Sete Lagoas, Minas Gerais, trazido um outro ângulo de avaliação das obras para adicionar aos vídeos que já estão disponíveis na internet, em que nós tivemos a oportunidade de comentar sobre o tema. Aqui em Portugal, nós vamos aproveitar e vamos fazer essa abordagem por um ângulo também diverso, para acrescentar sempre contribuições de enfoque do Apocalipse. Então, entendemos por bem trazermos essa avaliação desse ciclo das Jerusaléns e das Babilônias, que é uma compreensão essencial, sem a qual a gente não entende a mensagem que está ali contida. Então, nós vamos entender toda a Bíblia como uma corrente, em que cada livro é um elo dessa corrente, sendo que o primeiro elo é a Gênesis, o livro da Gênesis, e o último elo dessa corrente é o livro do Apocalipse. Existe todo um ciclo. A Bíblia, ela é cíclica, e ela gira em torno dessa simbologia das Jerusaléns e das Babilônias. O livro A Caminho da Luz nos ajuda a entender isso, e ele é a espinha dorsal da nossa pesquisa para a compreensão da mensagem do livro da mediunidade de João. Nós vamos ver que o livro A Caminho da Luz, ele cobre o mesmo período temporal da Bíblia. Então, se na Bíblia nós temos as descrições mediúnicas, desde a formação do mundo, na Gênesis, até o fim dos tempos, culminando na humanidade regenerada, representada pela figura da Nova Jerusalém, conforme o próprio Emmanuel consigna e assevera em mais de uma passagem, nós vamos ver que esse mesmo período também é o período coberto por Emmanuel, agora traduzido em linguagem mais acessível para todos nós, à luz do Espiritismo, do início da formação do planeta Terra até o Apocalipse. Muitas pessoas nos indagam, mas Chico Xavier nunca tratou do tema. Basta nós consultarmos sua obra vasta, que nós vamos ver que ele tratou sim, e estabeleceu para a gente o norte, só que ele nos permitiu o desenvolvimento, o desdobramento de tudo isso através do nosso empenho, do estudo. Ele não se empenhou, não se dedicou às minúcias e ao desdobramento. É uma tarefa que cabe a nós, os estudiosos, que somos todos os espíritas que temos esse tesouro às nossas mãos. Mas no livro A Caminho da Luz, ele vai trazer um capítulo específico para tratar do Apocalipse, que é o capítulo 14. Em várias outras passagens ele vai trazer dicas valiosíssimas para a interpretação do Apocalipse. O próprio capítulo 25, que é o fim do livro A Caminho da Luz, que se chama O Evangelho e o Futuro, ele tem estreita correlação com o Apocalipse, porque ele está falando sobre a concretização das mensagens de Jesus em perspectiva, no tempo, que é a própria finalidade do Apocalipse. Porque ali no Apocalipse Jesus está antevendo como se daria a concretização dos seus ensinamentos no futuro da humanidade. E Emmanuel vai trazer ali então apontamentos fundamentais e advertências sérias. Essas advertências foram desdobradas em outras mensagens ao longo da vida de Chico Xavier. Por exemplo, nós podemos pegar o capítulo 52 do livro Justiça Divina. O leitor atento vai perceber que o capítulo 52 do livro Justiça Divina é nada mais do que um desdobramento do capítulo 25 do livro A Caminho da Luz. Emmanuel emprega as mesmas expressões, as mesmas chaves de compreensão, mas ele faz isso já em 1961, depois da
Segunda Guerra Mundial, no nosso entendimento, para mostrar para todos nós a atualidade do tema, para nos dizer o seguinte: olha, a Segunda Guerra Mundial passou, mas a mensagem do Apocalipse ainda continua, a gente ainda tem que ficar atentos, temos que ficar atentos para ela. Então façam esse esforço depois em casa, tentem fazer o cotejo do capítulo 52 do livro Justiça Divina com o capítulo 25, só um exemplo do livro A Caminho da Luz, para a gente perceber como que os Espíritos nos deixaram aí um mapa para a compreensão de todas essas revelações que estão sendo depositadas na humanidade ao longo dos tempos. E é maravilhoso, né, pessoal, perceber que o livro do Apocalipse ficou aí durante 2000 anos sendo estudado, tentando ser compreendido por tantos estudiosos, e hoje nós temos os instrumentos mais importantes à nossa disposição por intermédio da doutrina espírita. E isso, aliás, está previsto no próprio livro do Apocalipse, nós vamos ver, né? Mas a perspectiva espírita é incomparável. Vou pegar aqui um exemplo. Se nós considerarmos o final do livro do Apocalipse, vejam aqui, já estou contando o final do livro, né? Já estou indo para o final do filme, mas é importante. O livro do Apocalipse vai terminar com a concretização da Nova Jerusalém. Emmanuel vai nos dizer: a Nova Jerusalém é a humanidade regenerada. Para outras denominações cristãs, a Nova Jerusalém é interpretada de 1000 modos. Existem várias interpretações porque não consideram a realidade que o Espiritismo vem nos mostrar de maneira científica, que é a mediunidade de todos os tempos. Se você fica preso apenas às revelações do passado e não considera que de tempos em tempos, de acordo com o passo evolutivo da humanidade, os Espíritos têm trazido à luz da nossa compreensão as informações que já damos conta de assimilar, que é a mediunidade que continuou depois da Bíblia, nós vamos perder parte das orientações, uma boa parte. E essas revelações hoje são consideradas, levadas em consideração pelo Espiritismo, que é o sistema de conhecimento mais atualizado que nós temos à nossa disposição para encarecer esse tesouro, que são as informações provindas do mais alto. Então, nós não podemos descurar desta continuação da revelação de todos os dias. E o Espiritismo vai nos trazer uma nova perspectiva. Então nós não vamos ficar presos em dogmas, em leituras humanas, em sistemas humanos, principalmente aqueles empoeirados do passado, cheios de vícios, né? Então muitas denominações cristãs vão mirar a Nova Jerusalém e vão falar: não, ali é a concretização do reino de Deus lá no plano espiritual. Ali é o despertar da humanidade depois do Apocalipse, do grande julgamento, que seria também após a destruição do planeta. São várias e várias leituras, e a maior parte delas não consideram a concretização da mensagem do Cristo na Terra. E o Allan Kardec, em toda a sua extensa obra, e com destaque para o livro A Gênese, as milagres e as predições segundo o Espiritismo, ele vai dizer o seguinte: olha, que sentido faria todo esse investimento de Deus na realidade material terrestre, se a Terra, após alcançada a sua estabilidade geológica, que é a fase mais estável do ponto de vista físico, de repente fosse destruída por cataclismos espetaculares. E de que adiantaria isso? Vejam a perspectiva da evolução, da evolução do espírito, segundo o Espiritismo, com o contributo das reencarnações. A reencarnação, a lei da evolução, elas trazem uma outra visão para a gente. Então nós sabemos que a Terra é instrumento de evolução, ela é escola.
Através das encarnações, esse planeta tão distorcido, tão conturbado que nós estamos vendo nessa fase de transição, ele vai se tornar um planeta purificado. Ele vai se tornar um planeta puro. Aliás, não é por menos que lá na introdução do Apocalipse são apresentados símbolos, e um deles é o do turíbulo, ou do incensário, que ali Jesus está mostrando que a função da sua doutrina era purificar o globo, né? Que haveria uma purificação do planeta e uma purificação na seara religiosa. E esse incensário, a fumaça do incensário, ela contrasta com a fumaça da destruição dos entes que promoveram os desvios no planeta. Mas isso é um assunto também para depois. Vejam que a perspectiva da evolução, da reencarnação, ela nos permite situar a Nova Jerusalém como a concretização do planeta ditoso, naquela visão da evolução dos mundos. Então, o Kardec e os Espíritos nos ensinam que a Terra vai alcançar o patamar de mundo ditoso, de mundo feliz. Mas antes disso, nós vamos alcançar o patamar de mundo regenerado, em que o bem vai preponderar e vai cada vez mais sobrepujar face ao mal. Ora, isso é uma concretização na Terra. Então a Nova Jerusalém, ela está mostrando o que vai acontecer no planeta Terra. E a mensagem é positiva do Apocalipse. Por mais que a humanidade perfile caminhos tortuosos, nós vamos chegar no final com êxito. Mas as advertências sérias estão contidas no livro do Apocalipse. E a visão espírita nos mostra que existe um fio condutor da história, em que, se há projeção para o futuro de um mundo ditoso, nós precisamos entender o caminho, o que está previsto até chegarmos lá. Os passos da humanidade estão todos ali contidos, né? Então vamos ler e considerar a obra Caminho da Luz, que ela é um roteiro essencial para a leitura do livro. Se podemos representar a Bíblia como essa corrente, o Apocalipse é o último elo dessa corrente que nós marcamos aqui pela cor vermelha. Ele é o fecho da Bíblia que nos mostra essa visão espiritual para o período de renovação da humanidade. O que o Apocalipse nos diz sobre o mundo ditoso? Ele traz apenas visões muito superficiais, ele não vai entrar em detalhes, né? Ele só vai nos mostrar o que vai acontecer. Agora, as especificações de um mundo feliz fica para a revelação espírita, e aí nós temos hoje, por exemplo, a obra de Chico Xavier nos atualizando sobre as perspectivas espirituais a respeito do futuro. Mas estamos falando de tudo isso para entendermos essa dualidade entre as Babilônias e as Jerusaléns. Para a gente tratar dessa dualidade, nós precisamos entender que desde a Gênese até o Apocalipse, a Bíblia está cingida a um ciclo. Que ciclo que é esse? É muito simples de ser compreendido. Nós temos que tirar o hermetismo do estudo espírita. Nós não precisamos alguma imersão em doutrinas complicadas para compreender a mensagem, que é muito simples. E isso é muito importante. Chico Xavier sempre advertia para isso. Numa entrevista que ele deu, que nós conseguimos resgatar e vamos publicar lá no portal Saber Espiritismo em breve, o Chico Xavier revela que quando foi organizada a obra Parnaso de Além Túmulo, o Emmanuel, os espíritos condutores, advertiram os poetas: por favor, nós não queremos hermetismos na obra, não me venham com complicações, trocando em miúdos, né? Vamos simplificar a mensagem. A finalidade do espiritismo hoje é de simplificar para que a compreensão se faça possível. Então, existe um ciclo. Que ciclo que é esse? É muito fácil ser compreendido. É o ciclo da aliança, uma proposta de aliança de Deus para conosco. É o convite infinito que não cessa de Deus, sempre nos convidando a uma aliança,
para que a gente faça as pazes com Ele, para que a gente aceite, para que todos nós aceitemos a lei divina, que ela faça parte da nossa vivência, que ela seja internalizada em nossos corações, porque isso é que vai trazer felicidade. Imaginem o que seria do planeta se cada um de nós estivesse estendendo a mão ao próximo. Nós teríamos um abraço universal, nós teríamos cada um fazendo o seu esforço para transformar esse planeta de vez, né? É tão simples de ser entendido e tão difícil de ser concretizado em razão do nosso egoísmo, como está lá no Livro dos Espíritos. O egoísmo é o empecilho fundamental, o interesse pessoal é o empecilho fundamental para a concretização da felicidade no orbe, né? Mas existe essa proposta de aliança eterna de Deus conosco. E a humanidade recebe e tem recebido nos ciclos da Bíblia com descaso, viramos as costas para Deus, né? E vem o símbolo da defecção, da traição. Por isso a figura da prostituta no Apocalipse, que é aquela que trai, a humanidade é a noiva que trai a Deus e se torna prostituta, e não concretiza o casamento. Depois teremos no futuro a esposa verdadeira, que é a humanidade, enfim, aceitando o casamento com Deus, um casamento simbólico, em que aceitamos a aliança com Deus, para, então, mudarmos o rumo da nossa história. Como há essa defecção constante na história dos povos, essa traição persistente, esse desdém persistente, surge a retribuição divina, que é nada mais, nada menos do que a aplicação da lei de causa e efeito, da lei de causa e consequência, tão bem estudada, tão bem explicada pelos Espíritos na doutrina espírita. Então esse é o ciclo, ele está sempre presente na Bíblia. Bom, e o que o Apocalipse tem a ver com isso? Simples, o Apocalipse é o último ciclo, nessa perspectiva de aliança, defecção e retribuição. Ele mostra para a gente a última proposta de aliança de Deus com a humanidade, e essa última proposta de aliança, na nossa interpretação, é a vinda do Espiritismo, é o último investimento, só que esse investimento vai frutificar, está previsto na própria mediunidade de presciência do Cristo, positivada no Apocalipse, que esse investimento final vai frutificar e vai resultar nesse período de transição que nós estamos vivenciando, a renovação do planeta, resultando então na Nova Jerusalém. O Apocalipse é esse último elo, né? O Apocalipse não é cíclico, como um carro de corrida que precisa dar várias voltas na pista para concluir o seu percurso. Não é que ele é cíclico, ele faz parte de um ciclo. Ele é o último elo dessa corrente, essa corrente que está aí, que é a própria Bíblia, né? Do seu início até o fim, na visão de perspectiva proporcionada pela mediunidade de presciência. Para entendermos como funciona a mediunidade de presciência, precisamos ler o capítulo 16 do livro A Gênese de Kardec, que é fundamental. Então, nessa perspectiva, nós temos dois destinatários, que aí vem outra simbologia, uma dualidade essencial, sem a qual nós não compreendemos a mensagem do Apocalipse, que é a dualidade das Jerusaléns, como diz o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, as Jerusaléns de todos os tempos, porque não é uma só Jerusalém, a Jerusalém é simbólica, e das Babilônias. Então vamos lá, de maneira muito simples, o que significa as Jerusaléns? As Jerusaléns são as comunidades destinatárias do conhecimento espiritual superior e que aceitam, que apresentam alguma abertura nos seus corações para o entendimento. Admitem, cogitam a possibilidade dessa aliança. Não quer dizer que vão frutificar ao longo da história da humanidade. Aí vem o sentido da defecção, da traição. Sempre houve o abandono. Deus foi sempre sendo abandonado, Jesus foi sempre abandonado no altar,
como a noiva que se prepara e quando chega no pé do altar para o casamento, a noiva, que é a humanidade ou as comunidades específicas, fogem do casamento, né? Mas a Jerusalém é essa comunidade que aceita a visão espiritual. E são várias as comunidades que aceitam as visões espirituais. Vejam, por exemplo, a posição privilegiada de Portugal, que é conhecida como uma comunidade mística, né? É uma comunidade, uma cultura que aceita a visão espiritual e que contrasta com o resto da Europa, né? Não foi por menos que Portugal foi designada como a semente a fecundar o Brasil para conduzir a missão de renovação do planeta, de revivescência do cristianismo, né? Então, a Jerusalém nós estamos aqui numa pequena Jerusalém, né? É uma perspectiva simbólica. São comunidades que recebem informação espiritual superior e a admitem. As Babilônias são agrupamentos, comunidades também, que não aceitam, que viram as costas, que torcem o nariz. Não sei se é uma expressão que vocês usam aqui em Portugal, usam, né? As pessoas já estão aqui confirmando para mim, que torcem o nariz para a visão espiritual. As Babilônias, então, são as comunidades em que prepondera o materialismo. As Jerusalém são as comunidades em que prepondera o espiritualismo. Então, e são várias as Jerusaléns ao longo da história, são várias as Babilônias ao longo da história. O Apocalipse vai trazer para a gente a última Jerusalém, da defecção, aquela última que falha, nós vamos ver, e a última Jerusalém que é bem sucedida, que é a Nova Jerusalém. Por fim, o Apocalipse vai mostrar a última Babilônia, que é a Grande Babilônia, que vai ser destruída em sentido simbólico, ou seja, vai ser desfeita, ela vai ser dissolvida, ela não vai vingar, ela não vai prevalecer. Então nós precisamos entender essa dualidade das Babilônias e das Jerusaléns. Elas estão presentes ao longo da história da Bíblia, as Jerusaléns e as Babilônias. A própria Jerusalém, histórica, em suas várias fases, né? Nós tivemos várias fases da Jerusalém, 3 quedas da Jerusalém histórica, corresponde a Jerusalém simbólica. Essas fases correspondem à Jerusalém simbólica do Apocalipse. Emmanuel vai explicar no livro A Caminho da Luz por que houve tanto investimento espiritual sobre o povo hebreu e na sequência sobre o povo judeu. Vocês vão consultar lá na obra depois, vão entender por que houve esse investimento espiritual. E é claro que Deus vai sempre trazer investimento espiritual para aqueles que estão abertos, né? Por que há hoje tanto investimento espiritual sobre Portugal e sobre o Brasil? Porque nós somos um povo aberto à espiritualidade. Nós estamos com o nosso coração aberto para recebermos a semente, né? Mas são várias as Jerusaléns e são várias as Babilônias. Veremos na sequência. Dentro dessa dualidade, a Jerusalém constitui o universo dos eleitos, mas eleito a gente tem que entender como o próprio Emmanuel explica no livro A Caminho da Luz. Os eleitos não são aqueles os escolhidos por privilégio injusto, não. Os eleitos são aqueles que se fazem eleitos, são aqueles que se permitem ingressar na sintonia com Deus. O símbolo da cidade santa está relacionado a Jerusalém, né, que é a cidade que pode se santificar em potência, o símbolo das próprias Jerusaléns, e que no final das contas está relacionado ao espiritualismo. O símbolo das Babilônias está relacionado ao universo dos gentios, que são aqueles que viram as costas, que não aceitam o conhecimento espiritual superior. Por isso que os judeus falam tanto dos gentios na Bíblia. Está relacionado ao símbolo da grande cidade, depois no Apocalipse a grande Babilônia, as Babilônias, e que em essência está relacionado ao materialismo. Agora, quem é o autor, o estudioso que melhor trouxe para a gente a compreensão dessa dualidade espiritualismo-materialismo? Allan Kardec. E ele vai mostrar que o grande inimigo do espiritismo é o materialismo, né?
Mas essa é a dualidade básica que instrui todo o livro do Apocalipse. Aqui, no ângulo da Jerusalém, nós temos a própria Jerusalém histórica em suas fases, uma cidade pretensamente santa que vai falhar, que é a comunidade romana, religiosa romana, nos seus desvios, não na parte boa, mas naquilo que desviou os ensinamentos do Cristo. E Emmanuel chega a ser até muito duro, né, com relação aos desvios promovidos pelo institucionalismo religioso romano. E, por fim, a Nova Jerusalém, essa é aquela que vinga, que frutifica. As Babilônias previstas ao longo da história, que a gente pode ter o seu índice mais atualizado no capítulo 17, versículos 9 e 10 do Apocalipse, são essas. As pistas do Velho Testamento, sob orientação espírita, nos ajudam a entender. Sodoma, Egito, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônico, Império Romano e a Grande Babilônia. Se vocês lerem lá no capítulo 17, versículos 9 e 10, Jesus vai falar assim: João, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 Babilônias que já caíram, uma que ainda existe no tempo dele, que era o Império Romano, e uma que virá, que é a Grande Babilônia. O Espiritismo hoje nos ajuda a entender toda essa sequência que estava ali codificada na mediunidade que conforma o próprio Apocalipse. Então, essa dualidade central, que é importante para o Apocalipse, será adiante avaliada com auxílio da parábola dos lavradores maus, também conhecida como parábola dos vinhateiros homicidas. Guardem isso na memória. Para caminharmos um pouco mais na mensagem do Apocalipse, nós precisamos entender uma base fundamental da revelação, a base textual. Quais são os textos que conformam essa canaleta, esse veio do rio caudaloso do Apocalipse? A palavra Apocalipse, ela deriva do grego apocalipto, que significa tirar o véu. Então, na verdade, o Apocalipse, a tradução da palavra significa revelação, mas é uma revelação específica, pontual, com um propósito específico. E existe, então, um texto base que precisa ser considerado. É o próprio texto do Apocalipse, mas não só ele. Então, vamos lá. Nós temos um tronco fundamental que precisa ser considerado. É o livro de Daniel e o próprio Apocalipse. Eles formam a linha central que precisa ser estudada em conjunto para a gente entender o Apocalipse. Os outros profetas nós interpretamos metaforicamente como os galhos desse tronco que vão acrescentar. Eles vão preencher lacunas, eles vão nos trazer outras avaliações para compreensão desse veio principal. Mas nós temos duas parábolas, duas passagens do Evangelho que são lupas essenciais que nos ajudam a interpretar o Apocalipse, que é a parábola dos lavradores maus, que a gente vai falar dela daqui a pouco, e o sermão profético de Jesus. Quem quiser estudar melhor o sermão profético de Jesus, nós recomendamos a melhor obra espírita que nós conhecemos sobre o tema, do nosso amigo Wallace Oliveira, o sermão profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos. Aqui ele desvenda o livro de Daniel. Toda aquela simbologia do livro de Daniel, das bestas, dos seus chifres, está tudo explicadinho, debulhado, esmiuçado para a nossa compreensão. O que significava ali aquela visão de Daniel, né? Então conheçam essa obra que é fundamental, porque ela é a primeira parte da revelação, da grande revelação. O Apocalipse é a segunda parte da revelação, né? Existe dessa revelação específica. Eu trouxe outros livros, infelizmente não tive como trazer mais por conta do limite de bagagem. Quem tiver interesse pode me procurar depois da palestra, mas é uma obra que merece o nosso estudo.
já que nós temos essas duas lupas de interpretação, eu escolhi para a gente comentar hoje a parábola dos lavradores maus, para a gente entender aquele ciclo das Babilônias e das Jerusaléns. Então vamos a ela. Antes de entrarmos no ponto, vejam que coisa curiosa. O Apocalipse traz o símbolo dos selos. O rompimento dos selos são aquelas fases da humanidade em que se retoma as revelações com acréscimo de informação. São as revelações que nos ajudam a entender as revelações do passado. Em determinados momentos da história da humanidade, os espíritos superiores investem um pouco mais nos homens, na medida da sua evolução. E aí é que vão se rompendo os selos, por isso que no Apocalipse há o rompimento de selos, porque é o momento em que o Cristo veio trazer mais informações para a humanidade. Então vamos ver alguns momentos importantes. Olha, lá em Daniel 2,11, Jesus, que na minha opinião é o Espírito que se comunica com Daniel, aliás, um detalhe, tá? Daniel se reencarna depois, na sua encarnação posterior, é João. João Evangelista é a reencarnação de Daniel. Isso fica muito claro. E a linguagem do Apocalipse é a mesma daquela empregada por Daniel, né? Então lá em Daniel 2,11, é dito que os espíritos superiores, cuja morada não se encontra entre os seres de carne, é que poderiam entender e trazer as informações necessárias dessa revelação. É o que nós vamos entender em linguagem espírita, segundo Kardec, por espíritos desmaterializados. São aqueles espíritos mais sublimados que conseguem quebrar as variáveis da equação espaço-tempo para projetar a sua mente, sondando as possibilidades do futuro, através da mediunidade e presciência. Então, ali no início do livro de Daniel, os espíritos já estão falando, olha, essa revelação aqui é conteúdo espiritual de primeira monta. E aí nós temos um primeiro momento no livro de Daniel em que a profecia é fechada e selada até o tempo do fim. O tempo do fim é uma expressão muito utilizada na Bíblia, corresponde ao período da grande tribulação, que avaliaremos. Então o que nós temos aqui? O próprio Cristo vira para Daniel e fala assim, Daniel, eu estou te revelando isso, agora fecha o selo, bota um selo aí. Já viram como eram seladas as cartas no passado? Você usava lá o selo de cera. Então ele dizia, olha, isso aqui é o que eu posso te informar, Daniel, fecha, porque no tempo do fim, essa revelação vai ser retomada. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o livro de Daniel, ele termina a comunicação que vai ser retomada lá no Apocalipse. É como se Daniel estivesse com um walk-talk, conversando lá com Jesus, e Jesus fala assim, olha, Daniel, encerrado, câmbio. E no futuro, como João, ele fala, olha, câmbio, vamos retomar a comunicação. Por isso que na introdução do Apocalipse é dito assim, quem é digno de abrir o livro rompendo seus selos? Aquela mesma pergunta lá do livro de Daniel. Jesus fala, olha, nós estamos retomando os selos. Aquela comunicação, aquela revelação do passado está sendo retomada aqui agora. Jesus está fazendo o link. Essa passagem é remissiva. Ela nos remete ao livro de Daniel. E aí o Apocalipse diz, no capítulo 5, versículos 5 e 6, somente Jesus poderia retomar aquela comunicação do passado de Daniel e desenvolvê-la. E em João, então, há um novo mistério, que é o mistério dos 7 trovões, que é selado. Jesus vira para o João, no Apocalipse, e fala assim, João, olha, eu estou te revelando isso, certo? Mas tem um mistério dos 7 trovões que você vai selar, esse aí vai ser aberto só lá no futuro. Um detalhe, essa passagem dos 7 trovões, ela está diretamente vinculada à atuação do Espiritismo. Esse é um tema que eu não posso aprofundar aqui e explicar para vocês por quê. Mas a passagem é uma pista de que haveria um fechamento, como de fato está consignado ali, e que só no futuro nós compreenderíamos. Então o Apocalipse também, ele traz a sua contribuição, mas ele fecha. Câmbio, desligo,
Vamos aguardar, no futuro a humanidade vai ter a oportunidade de conhecer melhor o seu conteúdo. Então há um novo selamento no Apocalipse. Ele abre o selo, mas fecha. Ele abre, olha, vou revelar um pouquinho aqui, mas lá no final, né, em 10 é dito que haverá um novo fechamento que só o futuro permitiria o conhecimento. O espiritismo e a mediunidade, ele constitui o rompimento definitivo dos selos. Então hoje nós temos aí todos esses selos abertos pela mediunidade, nos proporcionando o entendimento da revelação. Então, se nós vimos que aquela linha dual entre as Jerusaléns e as Babilônias podem ser compreendidas por duas passagens importantes, que é a do sermão profético e a parábola dos vinhateiros homicidas, nós temos que compreender o que cada uma delas nos revela. A passagem do sermão profético, ela em síntese, aqui uma apertadíssima síntese, ela vai nos permitir a compreensão da atuação do Espiritismo. Ela tem todos os símbolos que nos ajudam a entender como que o Espiritismo atuaria no planeta. E aí eu vou remetê-los de novo para o livro do Wallace, nosso amigo. E essa passagem também vai nos ajudar a situar a grande tribulação, a defini-la no tempo e no espaço, em sentido preciso, o que significa e em que consiste, em qual momento da história que ela aconteceu. Porque o Apocalipse ele fala bastante dessa fase da grande tribulação. Essa é importante de estudarmos o sermão profético. Não é o que nós vamos fazer aqui hoje. A parábola dos vinhateiros homicidas nos ajuda a compreender a sucessão, a sequência das Jerusaléns simbólicas e das Babilônias até a aliança vitoriosa que é a Nova Jerusalém. Então vamos a este ponto. Vamos tratar então da parábola dos vinhateiros homicidas ou o Apocalipse como o último ciclo. Talvez nós não terminemos a avaliação da parábola nessa primeira parte, mas guardem cenas do próximo capítulo. Veremos adiante. Uma referência é Mateus 21, 33 a 45. Nós estamos em Portugal, né, terra dos vinhos, e nós vamos entender o que significa o vinho na simbologia da Bíblia. Então Jesus diz assim: escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, o proprietário é Deus, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso arrendou-a a vinhateiros. Os vinhateiros somos nós, os homens que recebem os instrumentos de trabalho do Senhor. A vinha e todos os seus elementos são os instrumentos de trabalho que nós recebemos. Depois disso arrendou a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Então Deus vem, aparece e depois retoma para o plano espiritual, né? Ele vem através dos seus profetas, nos traz informações e depois some. Chegada a época de colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos. Quem são esses servos? São os grandes emissários, os ministros do Cristo, na linguagem do próprio Apocalipse, os ministros do Cristo, os representantes de Jesus na terra, que reencarnam como os profetas, né? Eles vêm, mas como que a humanidade os recebe? Os vinhateiros agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. É a defecção, a traição. Então Deus manda e nós matamos, nós desprezamos, nós viramos as costas. Enviou de novo outros servos, e Deus não cansa, né? Ele está sempre nos ensejando novas oportunidades de aprendizado. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Então a humanidade continua renitente no mal, no materialismo. Por fim, enviou-lhes o seu Filho, que é o próprio Cristo. Deus envia o próprio Filho, que é o maior
irmão espiritual que nós temos à nossa disposição na terra, imaginando, irão poupar o meu filho. Então Deus fala, não é possível que um espírito dessa envergadura vai ser desprezado pela humanidade. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então, o que a humanidade faz? Olha, esse aí, toma cuidado, esse é o mais perigoso, vamos matá-lo para que a gente fique com a herança dele. Essa matança é simbólica, é a representação daquilo que a gente faz quando recebemos a informação espiritual superior. Nós fechamos, tapamos os ouvidos como crianças, que tapam os ouvidos às vezes quando recebem uma advertência dos seus pais. Nós preferimos eliminar a verdade, apagar a luz, do que aproveitar essa luz para iluminar o caminho, né? E foi exatamente disso foi feito a vida do Cristo, não só durante a sua presença material na terra, mas também com relação à herança que ele deixou no planeta. Durante anos a humanidade desprezou os seus ensinamentos. Então vamos matá-lo. E aí, agarrando a Jesus, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que irá fazer com esses vinhateiros? Vocês não pensem que Jesus lança essa pergunta sem propósito. Ele está nos concitando a responsabilidade. Ele está dizendo, olha, a humanidade renitente no erro prejudica o próprio Cristo. O que será que a lei de causa e efeito nos reserva? É uma responsabilidade muito grande, e esse desprezo é tão persistente. Responderam-lhe, certamente, os apóstolos respondem para Jesus, certamente destruirá de maneira horrível esses infames. Os apóstolos entenderam o que Jesus estava querendo dizer, falaram, olha, eles vão ser eliminados. E esses que estão de forma tão entranhada presos ao materialismo, na ignorância das leis espirituais, eles vão ser eliminados, eles não vão vingar, eles não vão persistir. Então destruirá de maneira horrível esses infames, e arrendará a vinha a outros vinhateiros. Aí veja só, o que Deus faz no processo de investimento constante sobre a humanidade? Ele manda o ensinamento para uma comunidade, que é uma Jerusalém simbólica. A Jerusalém o trai, ele não desiste, ele fala, não, então eu vou arrancar essa árvore da raiz, usando a simbologia do Daniel, e eu vou plantar essa árvore em outro lugar. Então, se, por exemplo, a comunidade romana foi destinatária dos ensinamentos de Jesus, para que ela frutificasse, essa árvore secou. E como está lá na simbologia do Daniel, nela ficou só o toco cortado, com cadeias de ferro e bronze, que são símbolos representativos dos materiais humanos, aquilo que é trabalhado pela mão humana. O ferro, o bronze, o cobre, a pedra, são sempre símbolos que remetem ao dedo viciado humano, atuando na árvore e secando. A árvore é a representação do próprio ensinamento do Cristo. O livro de Daniel já previa isso, que haveria um transplante para a comunidade romana, a comunidade romana desprezaria, e essa árvore então seria levada, transplantada para outro local. É o que Jesus está falando aqui. Então o que Deus faz? Ele manda a luz para uma comunidade, a comunidade despreza, ele não vai desistir dos seus filhos. Então, vou fazer o seguinte, quem é que está mais apto a receber as orientações espirituais? Jesus, os portugueses, e depois os seus herdeiros, os brasileiros. Então vamos investir ali naquela comunidade. Para a gente entender esse investimento espiritual, vamos ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente vai entender que o Brasil hoje possui uma missão específica. Não quer dizer que ela vai vingar, né? Mas a mediunidade de Chico Xavier nos traz ela é muito positiva sobre a possibilidade do Brasil levar adiante essa missão, né? Então, Jesus vai, transplanta a vinha para outros trabalhadores, certo?
arrendará a vinha a outros vinhateiros, que entregarão os frutos no tempo devido. Na hora certa, uma comunidade vai dar os frutos. Essa vinha, um dia vai vingar, um dia ela vai dar certo. É o que Jesus está dizendo. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa é a pedra do Apocalipse que destrói a grande Babilônia. Porque qual que é o símbolo da pedra? A grande montanha é Deus. Por que uma grande montanha? Imagine uma montanha gigantesca de basalto, aquela pedra sólida, é a solidez de Deus. A pedra, também enorme, que se destaca da montanha, é o ensinamento de Deus que a humanidade dá conta de assimilar. Então Deus tira um pedaço dele próprio, que é a pedra, nessa simbologia, e ela vem, é a pedra fundamental, sobre a qual se erige a humanidade. Mas se a humanidade despreza essa pedra cai sobre a humanidade. Por isso que a pedra cai sobre a grande Babilônia no Apocalipse, né? Destruindo os seus alicerces ruins. Não é uma destruição física, mas é uma destruição simbólica, eliminando aquilo que há de ruim. Então Jesus fala: vocês nunca leram o que está escrito nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. Vocês nunca leram essa passagem? Jesus indagava, né? Por isso vos afirmo que o reino de Deus não vos será tirado e confiado a um povo, que o reino de Deus vos será tirado, e confiado a um povo que produz os seus frutos. Então Jesus está muito tranquilo ali, dizendo o seguinte: olha, não se preocupem se determinados depositários dos ensinamentos espirituais falharem, porque se um falhar, Deus comete a missão a outro, ele delega a missão para outra comunidade, até que um dia essa vinha dê certo. Aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, é a mesma simbologia do Apocalipse, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Então vamos entender alguns símbolos, de acordo com o próprio Kardec. Quando nós tivermos chegado no limite do tempo, vocês me avisem, por favor. Jesus continua: os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo as suas palavras, perceberam que se referia a eles. Veja só, os poderosos religiosos daquele tempo, aqueles que se arvoravam em donos do conhecimento espiritual superior, porque isso é cíclico, né? Sempre tem um grupo orgulhoso na terra que vai se sentir capaz de domar e dominar os conhecimentos espirituais, como se as leis tivessem um dono, né? As leis universais são o que são, elas não têm dono. Mas eles entenderam que Jesus estava falando para eles: olha, vocês vão falhar, vocês não vão conseguir dar conta do recado. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. E aí o Kardec nos mostra na Gênesis que ele entendeu. Está lá, no capítulo 17, item 30. O Kardec compreendeu do que se tratava. Ele vai dizer: assim será quando ele, Jesus, vier pedir contas a cada um do que tenha feito da sua doutrina. Tirará a autoridade de quem dela tiver abusado. Então, uma comunidade recebe a missão: se abusar, corta-se. Então, aqui, você não deu certo, você não vai ser mais o responsável por isso. Tirará a autoridade de quem dela tiver abusado, porque quer que seu campo seja administrado conforme a sua vontade. Após 18 séculos, olha a visão do Kardec, gente, desde aquela época. Após 18 séculos, a humanidade, chegada à idade viril, está madura para compreender que o Cristo não aprofundou. Ou seja, o que Kardec está dizendo? Nessa fase de transição que nós estamos vivendo, porque a transição, segundo Kardec, começa 100 anos antes da consolidação do Espiritismo ali por volta de 1850, a humanidade nessa etapa da história já tem condições de adentrar no conhecimento espiritual superior. Já estamos então chegando naquela fase da vinha que vai dar certo. Porque como ele próprio dizia, não o teriam compreendido. Então, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus foram mal compreendidos. Ora, a qual resultado chegaram os que, durante esse longo período, têm sido encarregados da educação religiosa? O Kardec faz uma revisão do passado. Quais são os frutos
que foram entregues pelas comunidades depositárias dos ensinamentos superiores? Frutos muito ruins. Em ver a indiferença suceder à fé e a incredulidade se erigir como doutrina, em ver a indiferença suceder, esse é o fruto, né? A indiferença que graçou e a incredulidade graçar. Kardec vai falar para a gente o seguinte: quando a fé raciocinada está ausente, o que prevalece é a incredulidade. Porque se você não consegue compreender como é possível um domínio espiritual sobre tudo que existe, você não vai entender a criação, não vai compreender como que Deus age, o que é Deus. Por isso que o Espiritismo hoje é fundamental para afastar da Terra o materialismo e a incredulidade. Em ver a indiferença suceder, já li, em nenhuma outra época, de fato, o ceticismo e o espírito de negação foram tão disseminados em todas as classes da sociedade. Kardec estava entendendo, então, que nós já estávamos entrando no momento da nova vinha, né? E esse símbolo da vinha está previsto no Apocalipse, no capítulo 14. E nós vamos retomar, então, esse símbolo do lagar, e será pisado a partir da nossa segunda parte. Agradecemos pela paciência de todos. Já estourei uns minutinhos aí do tempo, mas precisava fazer esse fecho. Na segunda parte nós retomamos a parábola dos vinhateiros homicidas para a gente compreender a mensagem do Apocalipse. Agradecemos a todos.